No esporte, o limite entre determinação e perigo pode desaparecer em questão de segundos. Atletas treinam por anos para suportar dor, pressão, velocidade e exaustão, mas há momentos em que o corpo, a pista ou uma manobra arriscada cobram um preço alto demais. De acidentes em competições de inverno a colapsos em provas de resistência, essas cenas aconteceram de verdade diante de câmeras e mostram o lado mais frágil por trás da alta performance. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Nodar cresceu em Bakuriani, na Geórgia, cercado pelo luge. O pai já tinha competido, o tio era técnico da seleção, e ele chegou aos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 com 21 anos, pronto para estrear no maior palco da carreira. Luge é aquele esporte em que o atleta desce uma pista de gelo deitado de costas, pés para frente num trenó pequeno. A margem de erro é mínima. O treino era em Whistler, no Canadá, poucas horas antes da cerimônia de abertura. A pista já era conhecida pelas velocidades muito altas. Na última curva, Nodar perdeu o controle a cerca de 144 km por hora. Ele saiu da pista e atingiu uma estrutura metálica exposta. O atendimento chegou imediatamente, mas Nodar não resistiu. A tragédia abalou os jogos antes mesmo de eles começarem. Depois, a Federação Internacional de Luge apontou erro de pilotagem. A família e pessoas próximas nunca aceitaram essa explicação como suficiente. O ponto de partida masculino foi rebaixado após a morte, e isso só aumentou as dúvidas sobre a segurança da pista. Levan Gureshidze, melhor amigo de infância de Nodar e companheiro de equipe, ficou tão abalado que desistiu de competir e voltou com ele para a Geórgia. Anos depois, a irmã de Nodar ainda dizia que queria provar que aquilo não tinha sido apenas responsabilidade do atleta. Para a família, a estreia olímpica virou uma busca por respostas. Isiah Thomas era o cérebro do Detroit Pistons numa daquelas finais da NBA em que cada posse pesava. Era 1988, jogo 6 contra o Los Angeles Lakers, no The Forum, na Califórnia. Detroit tinha a chance de fechar a série e sair campeão, até que no terceiro quarto, Thomas pisa sem querer no pé de Michael Cooper. O tornozelo direito vira de um jeito sério. A dor vem na hora. Ele cai, tenta levantar, não consegue apoiar o peso do corpo e volta pro chão. Ali, o banco inteiro entende que não era só um susto. O caminho normal seria ir direto para o atendimento e não voltar mais. O tornozelo inchou tão rápido que Joe Dumars, companheiro dele, duvidou que Thomas conseguisse calçar o tênis de novo. Mesmo assim, ele ficou só cerca de 35 segundos no banco e voltou para a quadra. Thomas ainda recusou infiltrações, aquelas aplicações para aliviar a dor por causa dos riscos à saúde. Então decidiu jogar praticamente numa perna só. E aí a cena ficou difícil de acreditar. Com dificuldade em cada ida e volta, ele começou a acertar arremesso atrás de arremesso. Foram 25 pontos só naquele terceiro quarto, recorde para um único período em finais da NBA. Ele terminou com 43 pontos, 8 assistências e 6 bolas recuperadas, mas os Pistons perderam por 103 a 102. Ainda limitado, Thomas jogou o jogo 7 usando muletas nos bastidores, e Detroit acabou ficando sem o título daquela temporada. Ananta Raube era um dos grandes nomes da ginástica na Índia. Antes do acidente, ele já tinha mais de 100 medalhas em competições estaduais e nacionais, e entrava em cada apresentação tentando ir um pouco além. Em 2010, nos Jogos de Mysuru da Hazara, no estado de Karnataka, ele foi para o solo com uma manobra difícil, um mortal para frente com um giro e meio. Nesse tipo de salto, uma fração de segundo muda tudo, e Ananta não conseguiu completar a rotação como precisava. O impacto atingiu a coluna e rompeu a medula espinhal. Ananta ficou paralisado imediatamente, sem sensibilidade abaixo do peito. Depois disso, passou 2 anos acamado, buscando tratamentos, mas sem melhora real naquele período. Mais tarde, com uma terapia experimental e um longo processo de reabilitação, ele voltou a conseguir se sentar. Nesse caminho, conheceu Chandra Prabha, terapeuta que passou a ajudá-lo nos treinos, e se casou com ele em 2014. Ananta não voltou para a ginástica como antes, mas encontrou outro caminho no esporte adaptado, competindo no tênis de mesa e em provas de campo, como arremesso de disco e arremesso de clava, uma peça curta lançada com a mão. A rotina mudou completamente, mas o esporte continuou fazendo parte da vida dele.
Derek Redmond chegou aos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, com uma carreira inteira pesando naquela pista. Era recordista britânico dos 400 metros, campeão mundial no revezamento, e vinha de anos de cirurgias e recuperação. Poucos meses antes, tinha feito uma operação no tendão de Aquiles só para conseguir competir. Na semifinal dos 400 metros, ele largou bem. A final olímpica ainda parecia possível, mas, depois de cerca de 250 metros, a parte de trás da coxa direita não aguentou. Derek parou, levou a mão à perna e foi ao chão enquanto os outros corredores seguiam. Oficialmente, a prova dele tinha terminado ali. Mesmo assim, ele se levantou mancando, em lágrimas, tentando completar o percurso sozinho. Foi quando Jim Redmond, pai dele, saiu da arquibancada, passou pela segurança e entrou na pista. Os fiscais tentaram barrá-lo, mas Jim afastou todo mundo e abraçou o filho. Derek apoiou o rosto no ombro do pai, e os dois foram juntos até a linha de chegada, com o estádio inteiro de pé. Pelas regras, Derek foi desclassificado por receber ajuda externa e aparece nos registros como não terminou. A lesão encerrou de vez a carreira dele nas pistas. Anos depois, Jim foi chamado para carregar a tocha olímpica em Londres, em 2012, justamente por causa daquele gesto. Bethany cresceu no Havaí, praticamente dentro do mar. A família surfava. Ela começou ainda criança e, aos 13 anos, já seguia o caminho de quem queria viver do surf. Mas em 31 de outubro de 2003, em Tunnels Beach, ela estava surfando com amigos quando um tubarão-tigre de cerca de 4 metros apareceu. Bethany saiu da água sem o braço esquerdo, quase na altura do ombro. A situação era gravíssima. Ela perdeu mais de 60% do sangue, e a reação rápida de Holt Blanchard, pai da melhor amiga dela, foi decisiva. Ele usou a cordinha de segurança de uma prancha para tentar conter a perda de sangue e ajudou a levar Bethany até o hospital. Se o socorro demorasse mais, a história poderia ter terminado ali. E aí vem a parte difícil de acreditar. 26 dias depois, Bethany voltou ao mar. Ela contou que conseguiu ficar de pé na terceira onda. Ali, entendeu que ainda podia surfar. A dúvida dos outros virou parte da trajetória dela. Bethany se tornou surfista profissional, competiu em alto nível e chegou ao 2º lugar no Mundial Júnior em 2008. A história virou livro e filme, mas a imagem que resume tudo continua sendo bem direta. Uma adolescente que quase não sobreviveu e, menos de um mês depois, estava de novo em cima da prancha. Michaela Krajicek tinha só 15 anos quando entrou na grama de Rosmalen, nos Países Baixos, para o Ordina Open de 2004. E ela não chegava ali como uma adolescente qualquer, o sobrenome pesava. Michaela era a meia-irmã mais nova de Richard Krajicek, campeão de Wimbledon. Na primeira rodada contra Claudine Schall de Luxemburgo, a pressão já era grande. Era uma menina tentando se firmar entre profissionais debaixo do sol, num jogo que foi ficando cada vez mais pesado. Michaela perdia no placar quando, num lance sem choque e sem grande aviso, o corpo dela simplesmente não respondeu mais. Ela perdeu a força e caiu na grama. O susto vem justamente daí. Não houve contato, não houve uma pancada clara. A raquete fica no chão, a partida para e a equipe entra rápido para atender Michaela no meio da quadra. Ela teve uma queda brusca de pressão depois do esforço. Em palavras simples, o corpo chegou ao limite e por alguns instantes ela não conseguiu continuar em pé. Michaela também sentia fortes cãibras no estômago. Precisou ser imobilizada e saiu de maca, enquanto o público aplaudia com preocupação. Ela abandonou a partida quando perdia por 6-4 e 3-1. 2 anos depois, Michaela voltou a Rosmalen e conquistou o título desse mesmo torneio. E em 2025, já no fim da carreira, anunciou a aposentadoria chorando no centro daquela mesma quadra. Jessica e Bryce eram uma dupla canadense de patinação artística, vivendo uma fase enorme. Em 2007, eles tinham acabado de vencer o Campeonato Nacional do Canadá e chegaram ao Campeonato dos 4 Continentes, em Colorado Springs, nos Estados Unidos, querendo chegar fortes para o Mundial. Na apresentação, os dois entraram numa pirueta camelo, um giro em um pé só, com a outra perna estendida para trás. É um movimento bonito, mas exige uma distância mínima e um ritmo muito preciso entre os patinadores. Naquele dia, essa distância desapareceu. Depois do contato com a lâmina do patim de Bryce,
Jessica caiu imediatamente no gelo. A arena ficou em silêncio, ele chamou ajuda na hora, e a equipe médica entrou para tirá-la da pista. Jessica teve um ferimento profundo, da bochecha esquerda até a região do nariz, precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva de emergência e levou 83 pontos. Apesar do susto, os médicos confirmaram depois que ela não teve fratura no rosto e que o olho não foi atingido. O impacto emocional foi enorme para os dois, principalmente para Bryce, por saber que a lâmina era dele, mesmo sendo um acidente. Ainda assim, a dupla voltou a competir apenas um mês depois, no Mundial de 2007, e seguiu junta por alguns anos. Hoje, Jessica trabalha como treinadora no Canadá e fala sobre o caso para alertar jovens atletas sobre os riscos reais da patinação em dupla. Anita Alvares chegou no limite no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2022, em Budapeste, na Hungria. No nado artístico, a atleta prende o ar, faz movimentos difíceis e ainda precisa parecer leve para os juízes. Na final do solo livre, a americana terminou a apresentação até o último segundo, mas quando a música acabou, o corpo dela não respondeu mais. Anita perdeu a consciência por exaustão e começou a afundar. Do lado de fora, Andrea Fuentes, treinadora dela e ex-nadadora olímpica, percebeu na hora que aquilo não era parte da coreografia. A ajuda oficial demorava, presa ao protocolo da competição, e Anita já estava no fundo da piscina, sem reação. Andrea não esperou, pulou de roupa, mergulhou até cerca de 3 metros de profundidade e conseguiu trazer Anita de volta para a superfície. A atleta ficou quase 2 minutos debaixo d'água e saiu com a ajuda da equipe médica, ainda muito exausta, tentando recuperar o fôlego. O susto foi maior porque não era a primeira vez. No ano anterior, Anita já tinha perdido a consciência numa seletiva olímpica, e Andrea também precisou resgatá-la. Depois do episódio em Budapeste, a Federação Internacional não deixou Anita disputar a final por equipes por segurança, mesmo com ela querendo voltar para a piscina. Ela continuou competindo e em 2024 fez parte da equipe dos Estados Unidos que conquistou a prata olímpica em Paris. Gernot tinha só 20 anos e era visto como uma das grandes promessas do esqui austríaco no começo dos anos 90. Ele tentava ganhar espaço na equipe de descida, a prova mais veloz do esqui alpino. É aquele tipo de disputa em que a pista passa muito rápido e um erro quase não dá tempo de corrigir. Em janeiro de 1991, ele estava na qualificação para a tradicional corrida de Lauberhorn em Wengen, na Suíça. Já perto da chegada, entrou no trecho chamado ZLCs, uma curva conhecida por ser perigosa. Foi ali que ele perdeu o controle. O impacto foi nas redes de proteção, só que a ponta de um dos esquis ficou presa nos vãos da rede, travando o corpo dele de uma vez. Gernot sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo uma lesão severa na bacia e danos internos. Ele foi retirado de helicóptero e levado para um hospital em Interlaken, também na Suíça. Lá, recebeu atendimento de emergência e várias transfusões, mas não resistiu na madrugada seguinte. Depois da confirmação, todas as provas daquela edição da Lauberhorn foram canceladas, e o acidente levou a mudanças de segurança no esqui. As redes passaram a ter aberturas menores, justamente para evitar que a ponta dos esquis ficasse presa em impactos como aquele. Melanie Sana Shah subiu ao ringue, sabendo que aquela noite tinha outro peso. Em setembro de 2023, em Salem, nos Estados Unidos, a britânica desafiou Britain Hart pelo cinturão peso palha do BKFC, uma liga de boxe sem luvas. Ali, os atletas usam só faixas finas nas mãos, com os nós dos dedos expostos. Então, cada troca aparece no rosto quase na hora, e Melanie ainda fazia história. Era a primeira mulher nascida no Reino Unido a fazer a luta principal de um evento do BKFC, mas, depois do primeiro round, ela mesma entendeu que a campeã era mais resistente do que imaginava. A luta foi até o fim, 5 assaltos. E, quando acabou, o resultado estava visível antes mesmo dos jurados falarem. Melanie perdeu por decisão unânime. Todos os jurados marcaram 50-45 para Britain Hart. Na entrevista, ela apareceu com o rosto tomado por marcas, inchaço forte, cortes e um dente da frente quebrado. Mesmo assim, falou com uma calma difícil de entender naquele momento. Disse que, apesar da aparência, tinha gostado do processo de estar no ringue e de se desafiar. A cena chamou atenção justamente por esse contraste. A imagem mostrava uma coisa e Melanie dizia outra. Depois, ela admitiu que talvez tivesse recuado mais do que deveria e tentado fazer coisas fora do próprio estilo. Mesmo com aquele desgaste, continuou na ativa. Em 2024, voltou a lutar, mas a equipe dela encerrou o combate no segundo assalto por causa dos golpes que ela vinha recebendo.
Christian Eriksen estava em campo pela Dinamarca, na estreia da Euro 2020 contra a Finlândia, em Copenhague. Na Dinamarca, não era uma jogada dura, não tinha dividida, nem contato com o adversário, ele só corria perto da lateral quando perdeu os sentidos e caiu no gramado. A partida parou imediatamente. Os jogadores entenderam que aquilo não era uma lesão comum e chamaram o atendimento com urgência. Enquanto a equipe médica tentava reanimar Eriksen ali mesmo, o capitão Simon Kjær e os companheiros dinamarqueses fecharam uma barreira humana ao redor dele. Para proteger o jogador das câmeras e da torcida, Eriksen tinha sofrido uma parada cardíaca súbita. A equipe médica conseguiu trazê-lo de volta ainda no campo. Depois, ele passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador interno, um aparelho pequeno que monitora o coração e pode agir se detectar um ritmo perigoso. A carreira dele quase terminou ali. Pelas regras do futebol italiano, Eriksen não podia seguir jogando profissionalmente com esse aparelho e deixou a Inter de Milão. Meses depois, voltou ao futebol na Inglaterra, pelo Brentford com liberação e acompanhamento médico. Mais tarde, ainda passou pelo Manchester United. A cena em Copenhague ficou marcada pelo susto, mas também pela reação imediata de quem percebeu que, naquele momento, o jogo tinha parado de importar. O suíço Ueli Steck ficou famoso por transformar algumas das montanhas mais perigosas do mundo numa disputa contra o relógio. No alpinismo, ele era chamado de a máquina suíça, pela precisão e pela velocidade em lugares onde muita gente mal conseguiria avançar. Em 2015, ele voltou à face norte do Eiger, na Suíça, para recuperar um recorde que tinha perdido para Danny Arnold. Sozinho, entre gelo e rocha, Ueli chegou ao topo em 2 horas, 22 minutos e 50 segundos. Mas esse tipo de conquista nunca vinha sem risco. Ele já tinha passado por uma crise forte no Everest em 2013, depois de um confronto entre alpinistas europeus e guias Sherpas que fez a expedição ser encerrada. Mesmo assim, ele continuou buscando projetos cada vez mais difíceis, daqueles em que um erro pequeno pode não dar segunda chance. Em 2017, Ueli estava no Himalaia se preparando para uma tentativa ambiciosa no Everest. O parceiro dele, Tenji Sherpa, precisou se recuperar de congelamentos graves e Ueli seguiu sozinho numa escalada de aclimatação no Nuptse, montanha vizinha ao Everest. No dia 30 de abril, aos 40 anos, ele caiu cerca de 1000 metros na face da montanha e não resistiu. Equipes de resgate recuperaram o corpo e a notícia atingiu em cheio o mundo do alpinismo. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.